Estamos de volta para o quarto e último bloco do Opinião em Debate, aqui na MultiTV, canal 8 da Via Cabo, conversando sobre a situação política de Campos. Eu e Sueli Petrucci, recebendo o professor Hamilton Garcia, o professor Roberto Moraes e o professor e advogado Rogério Gomes. Você estava falando quando eu te interrompi para fazer... Esse tema do judiciário, a gente até ocupou mais do que deveria, né, aqui na proposta do debate, que era sobre a crise política local, mas é que, de fato, ele tem um alcance importante, porque dentro da estrutura do Estado moderno, o direito civil é o direito elementar, né, da Constituição das sociedades, e o judiciário é um esteio de garantia desses direitos civis. E o problema que acontece no Brasil, que, digamos assim, o judiciário se torna mais exposto e mais um problema mais sensível, mais doloroso, é o fato de que ele está, digamos, ele é caudatário de um sistema que é opaco, né? Por um lado, os juízes e os magistrados são indicados, das altas cortes, são indicados dentro de um processo que é de escolha direta por corporações, mas que também passa pelo legislativo, em certa parte, com indicações de dirigentes. E a gente sabe que o legislativo no Brasil não é um corpo independente que representa a sociedade. O legislativo no Brasil, de um modo geral, em todos os níveis, ele é um corpo de seguidores do poder de quem ganhou a eleição, do executivo consagrado pelas urnas. Sim. Essa é a realidade da democracia brasileira. De modo que a gente tem uma forte influência do poder político executivo no poder judiciário por esse caminho, né? Por outro lado, você tem aquela questão anterior que eu falei. Se a cúpula do sistema não é ocupada por gente oriunda das oligarquias, e crescentemente não é mais assim mesmo que acontece, a verdade é que o fato de você colocar uma pessoa de origem de classe média, como foi, aliás, o Garotinho, que foi um renovador aqui na cidade em 88, ou colocar uma pessoa de origem operária, como foi o Lula na presidência da República, com todos os acordos que fez com o sistema financeiro e com os grupos oligárquicos tradicionais do Brasil, isso não faz com que se mude a natureza das instituições. Infelizmente, e se fosse assim, as câmaras de vereadores seriam o esteio da democracia nacional, porque o que você encontra de classes populares semi-letradas dentro do legislativo local é de fazer inveja. No entanto, eles são operadores dos grandes interesses. Eles acabam se transformando mais em operadores dos grandes interesses econômicos que mobilizam a sua ação do que propriamente representantes dos interesses difusos na sociedade. Então, só para concluir, Roberto, seja por um lado, seja por outro, você acaba não produzindo o efeito modernizante que os pequenos avanços que o Roberto fala e que são verdadeiros, eles nem tão pequenos assim, não conseguem transformar, por conta de que existe uma sistemática que anula os pequenos avanços, né? Quer do ponto de vista de como está estruturada a escolha desses magistrados, quer como opera a mentalidade dominante, né? O ethos dominante de quem chega a esse cargo, né? Quem chega a esse cargo não quer virar patinho feio uma vez chegando lá, ele quer ser reconhecido como um dos pares. E uma das formas em sociedade para você ser reconhecido como um dos pares é reproduzir uma forma, ou alternativamente criar uma briga, né, que pode ser o rompimento, inclusive, do seu reconhecimento como um igual, né? Então, quanto mais pobre é o indivíduo, ou quanto mais ele é negro e foi excluído desse processo, quando ele chega lá, ou quando proletário ele quer mostrar que ele é bom, e ele quer ser reconhecido por todo mundo. Então está muito pouco propenso, apesar do senso comum em contrário, em ofender a ordem e desafiar a ordem a uma reforma necessária e radical. Bom, Hamilton, eu acho que não são tão pequenos os ganhos da sociedade brasileira nos últimos anos, né? E segundo, que o tema nosso é para discutir a política de Campos. E pelo que eu estou achando, o problema parece que é o país. Na sua fala, eu fiquei achando que parece que o Brasil é que está muito ruim. Eu acho que há problemas de conjuntura nacional que se refletem em Campos, né? E que eu acho que há que ser modificado, tem algumas coisas que não tem clareza. Ótimo que as pessoas da base da pirâmide tenham possibilidade de colocar os seus interesses para serem confrontados com os interesses dos poderosos que ao longo desse tempo todo, quer seja das oligarquias rurais ou das outras oligarquias mais modernas que têm tido acesso ao poder, é bom que todas elas estejam representadas. É para isso que nós temos uma democracia, né? O legislativo ele tem essa função de tentar ter a representação popular como um todo. O caso específico de Campos
eu acho que difere de tudo isso que está aí, porque nós temos alguns problemas de natureza nacional e não temos os ganhos que nós tivemos no país como um todo. Quer dizer, sob o ponto de vista de você ter um município que tinha, há 10 anos atrás, um orçamento da ordem de 100 milhões, hoje tem de 2 bilhões, né, que a prefeita eleita vai ter um orçamento de 8 bilhões, né, a gente começa a entender como é que opera a política em Campos, como é que tem sido operado. Porque, na verdade, quem detém esse poder econômico e político que permite ter quase 50 mil pessoas contratadas na prefeitura, né, e com isso ter uma estrutura de poder, né, capaz de influenciar as eleições seguintes e o terceiro turno, né? Porque o terceiro turno o que é? Denúncias durante o processo eleitoral, a maior parte delas fundamentadas, né, sobre absurdos cometidos durante o processo eleitoral, para você tentar ganhar no tapetão. Vai ganhar no tapetão, né, como se usou muito essa expressão aí no auge da crise, né, quem tiver mais força para contratar bons advogados para cumprir as técnicas exigidas no trâmite dos processos ou para produzir as influências, né, que são suscetíveis todos os poderes instituídos no Brasil, não apenas o Poder Judiciário. E nesse sentido é que a sua atuação de Campos, que eu coloco o seguinte: como é que você muda isso? Como é que a gente evolui disso? Né? Até porque eu não acho correto que no caso dos royalties, né, e eu ouço muita gente comentar isso, é melhor que ele seja dividido pelo país inteiro, né? Eu acho que o quantitativo que é dado à região chamada de produtora, ela até pode ser questionada, mas eu acho absurdo que essa região seja contemplada como o extremo do Acre ou do Rio Grande do Sul, que não tenha litoral e que não esteja tão proximamente, a proximidade física tão intensa quanto da bacia produtora da região. Mas então essa não é a solução, né? A solução passa por outras questões e passa por quem está em casa nos assistindo, por refletir por esse momento. Agora, sob o ponto de vista eleitoral, eu me pergunto qual é a força política capaz de se organizar na sociedade e eleitoralmente em termos de montagem de nominata para o legislativo, de estruturação de uma campanha política para o executivo, com sustentação jurídica para o processo eleitoral, para o pós-eleitoral, capaz de fazer com que essas alterações se deem. Porque no quadro político que está montado aqui, seja a situação, seja grande parte da chamada oposição hoje, oriunda do mesmo grupo político e com práticas semelhantes. Eu não sei se já comentei aqui, mas vou repetir. Quantas vezes o nosso ex-governador, o marido da prefeita, disse que Zezé Barbosa deveria deixar o poder porque estava se eternizando no poder. Ele está seguindo a mesma cartilha? Mas isso é da natureza, isso é da natureza do poder. Primeiro, para chegar lá, você diz que é preciso mudar. E depois é que você precisa de mais tempo para fazer mais coisas. Mas naquela época o município não era tão rico quanto é hoje. Sim, eu concordo. Não era tão rico quanto é hoje. Que é melhor. Nós estamos chegando ao final e eu queria ver se a gente conseguia rapidamente falar sobre um assunto. A gente viveu momentos complicados aí nos últimos dias, em que, sobre a desculpa de que tinham recebido não sei quantos mil votos, não estariam acima do bem e do mal e de qualquer outro poder, e a gente viu cenas lamentáveis no SESEC, como viu, né, na Câmara. Então eu queria saber isso, que se uma eleição, uma quantidade de votos determinada, é uma carta branca para você agir da forma que você quiser, ou seja, é o vale tudo? Bom, eu tenho uma resposta para isso, acho que no Brasil está dado. É no Brasil? No Brasil embora isso tenha alguns limites, né, porque como você tem várias soberanias aí, você tem que combinar uma boa votação no Executivo com uma boa articulação no nível do Congresso, das pessoas bem votadas no Congresso. Como no mundo todo. Como no mundo todo. Com a diferença que aqui essa articulação se dá colocando o guiso no Legislativo e impedindo
com que ele se manifeste de acordo com as forças. Não é diferente disso. Não, lá fora, desculpe, Roberto, lá fora, nos países avançados de modo geral... Quais países avançados? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e França, os partidos políticos, essas referências desde já, são muito sólidas para a democracia. Para quem pensa a democracia, que não é de hoje, é muito sólida, porque você vê bem, os partidos, não se muda de partido nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, como se muda no Brasil. No Brasil, inclusive os partidos vivem brigando para que se conte para o tempo de TV a partir da bancada eleita, porque os partidos de oposição no Brasil desidratam com uma rapidez. Isso já é assim hoje. Então, ele já é. Essa é uma tradição brasileira. Só para eu concluir esse raciocínio, então, essa já é uma tradição brasileira. Você tem, infelizmente, a soberania, nós vivemos um imperialismo, não é de coalizão, um presidencialismo, que não é de coalizão. A gente vive um presidencialismo imperialista. Você vota em pequenos Napoleões. Eu acho que o que acontece, discordo do Roberto, o que acontece aqui em Campos se exacerba por conta do empoderamento das rendas petrolíferas, mas é uma expressão do que acontece no Brasil afora. O prefeito se acha o dono, os prefeitos de um modo geral se acham donos do seu legislativo e se acham donos do Estado de um modo geral. Alguns com um grau maior de republicanismo, como indefectivelmente acontece no caso do PT, que chegou até, eu acho, a expulsar, ou não sei, o Jorge Mário lá em Teresópolis, que foi cassado, saiu antes, eu não sei o que aconteceu, o Roberto pode esclarecer, e outros não, tão republicanamente. Mas o fato é que, infelizmente, são potentados, né? E que passam por cima é laço de família, interesse oligárquico. Mesmo que o irmão seja chefe do legislativo, não consegue entender que o irmão não pode obedecer a um comando do chefe da maneira como o chefe quer. Porque ele é chefe, então há um desprezo pela democracia, como também houve no caso do... Mas eu questionei isso. Peraí, ele representa um poder. Ele foi eleito para isso. Então, em alguns casos há cuidado, em outros não. E agora, isso só para concluir, é um problema estrutural do modo como a democracia está organizada no Brasil, sem partidos políticos. E não tendo partidos políticos, né? O político tem a liberdade de fazer o arranjo que ele quer. O último grande exemplo disso foi aí o prefeito Kassab em São Paulo, que inventou um partido que não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, e quer a revisão da Constituinte. E é um negócio que só opera no nível do imaginário político brasileiro e não das democracias consolidadas. Deixa eu fazer uma colocação muito rápida. Eu as colocações do professor Hamilton são colocações realmente verídicas, fáticas, mas eu, como advogado e o profissional do direito, ele é um influenciador de opinião. E até na condição de advogado e consciente de ser influenciador de opinião, porque se a gente diz que a causa é boa, a pessoa se sente fortalecida e vai lá, a juização, e se diz que ela não é uma causa boa, a pessoa vai para casa, fica de cabisbaixa e desiste de tudo. Eu prefiro acreditar o seguinte, são fatos colocados pelo professor Hamilton. Realmente, a coisa impera dessa forma, mas não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar como? Se realmente os partidos políticos, quer seja da posição ou quer seja da oposição, vão lá, o tapetão, o terceiro tempo, o terceiro turno, procuram ganhar, eles trazem, sim, documentos, trazem elementos que demonstram que ilícitos aconteceram. Então, nós temos que trabalhar o quê? Se hoje existe processo de cassação, é porque existiram fatos. Se esses fatos são verdadeiros, se foram articulados, se foram falsificados, cabe ao Poder Judiciário decidir. Se realmente existe um processo judicial, o Ministério Público Regional, ele é atuante. Então, existe uma entidade, existe um órgão que procura fazer o seu trabalho. Nós temos que trabalhar hoje exatamente com as entidades, com os órgãos, com os institutos que realmente procuram mostrar a realidade. Se a realidade é uma realidade política, se ela é uma realidade social ou não, os fatos têm que ser discutidos. Nós estamos hoje discutindo aqui os fatos porque eles apareceram. Apareceram como? Foi pela oposição? Foi pela posição de quem está dentro? Isso aí realmente só vem para crescer a nossa sociedade, a sociedade de Campos. E eu acho que hoje nós temos que realmente fortalecer quem procura a verdade.
Se é um partido político que conseguiu um documento prova contra outro partido, nós temos que buscar desse partido se realmente aquilo é verdade ou não. Nós temos que realmente fortalecer. Eu vou fazer o seguinte, Roberto, para não dizer que você não falou sobre nada, se vira nos 30 aí, rápido. Eu acho que esse debate ele é bastante interessante, embora a gente tenha tratado de outras questões que não seja apenas da política de campo. Eu acho que tentar fazer com que o nosso país e a nossa região e a nossa cidade estejam como uma exceção em relação ao mundo é querer demais. Nós temos um processo evolutivo em relação a isso. Agora, há necessidade de que esse debate seja mais amplo, né? E que a sociedade, como o Rogério falou, participe mais. A sociedade tem que participar. Que ela queira mudar. Porque hoje quem é que quer entrar no partido político? Quem é que quer militar no partido político? Quem é que quer ter sua vida vasculhada, como é o direito de quem se coloca para se candidatar? Né? É nesse sentido, porque aí os partidos políticos, todos, sem exceção no país, né, mostram que nenhum deles tem hoje, e essa é uma grande vantagem, o domínio sobre a ética. Nenhum deles. Todos eles estão expostos e isso é um ponto positivo. Se a gente concorda com essa premissa, é porque a sociedade evoluiu. Né? E nesse sentido, a sociedade campista há muito que fazer no sentido de... Somando esse coro do Roberto, a verdade, ela acaba chegando. Se descobrem... Pode demorar, né? Pode demorar, mas a verdade vem. E depois que ela vem, fica mais fácil de a gente aprender com ela e saber e a Multi trabalhar. TV está aqui aberta, né, para que esse debate seja feito e aprofundado cada vez mais. Nós estamos aqui para isso. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto, né, Sueli? Sempre termina aqui com essa impressão de que teria que marcar uma outra ocasião. Um outro programa. Nós estamos chegando ao final. Nós recebemos hoje aqui o professor Hamilton Garcia, o doutor e professor Rogério Gomes, advogado e professor Roberto Moraes, que é figura cada vez mais frequente aqui na nossa mesa. Eu queria agradecer a vocês, em meu nome e o nome da Sueli, a participação de vocês aqui. E queria agradecer principalmente a você que nos assistiu, nos recebeu aí na sua casa e nos honrou com a sua audiência. Continue aqui com a gente na Multi TV, canal 8 da Via Cabo.